manifestações de 2013 pintaram com cores fortes a crise de representação política que o nosso país enfrenta e, sobretudo, evidenciaram a necessidade de uma reforma política democrática, capaz de construir um sistema de representação mais identificado com a maioria da sociedade e promover as reformas de que o país necessita. Essa aspiração por uma reforma política confirmou-se nos resultados da pesquisa feita por iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil. 85% dos entrevistados manifestaram-se a favor da reforma política. 78% opuseram-se ao financiamento de campanha eleitoral por empresas. 90% apoiaram punição mais rigorosa ao Caixa 2 de campanha. 56% defenderam a eleição com base em propostas e listas de candidatos. E 92% colocaram-se a favor de um projeto de lei de reforma política de iniciativa popular. As discussões sobre uma necessária reforma política começam pelas inequívocas demonstrações de que o sistema político brasileiro apresenta sérios problemas. Parece não haver dúvidas de que é preciso promover uma consistente reforma política. Mas o que reformar? Cada corrente política apresenta suas razões e defende uma reforma diferente. O que se pode dizer, a partir da análise das várias propostas apresentadas, é que a maioria dos envolvidos no debate apoia a luta por um sistema político efetivamente representativo. Nessa nossa conversa, vamos inicialmente apresentar os projetos em tramitação e, em seguida, discutir seus aspectos mais relevantes. O Senado aprovou e enviou para a Câmara um projeto que estabelece a fidelidade partidária. A Câmara discute as propostas de mudanças apresentadas, obrigando-se a realizar uma ampla análise dos sistemas eleitoral e partidário. Os pontos que capitalizam e mobilizam os debates são a votação em lista, o financiamento público de campanha, a fidelidade partidária, o fim do voto secreto nas sessões da Câmara e do Senado, a eleição de suplente para o senador, o voto distrital em todas as suas formas, a cláusula de barreira e o fim das coligações em eleições proporcionais. Alguns temas da reforma política não necessitam de alteração na Constituição Federal, como é o caso do financiamento de campanha e das regras para o funcionamento de partidos políticos, entre outros. A reforma que está sendo tratada é feita através de emenda na Constituição. Mas o que são essas emendas? O que é uma PEC? PEC, na verdade, é uma proposta de emenda à Constituição. Tem uma tramitação totalmente diferente de um projeto de lei complementar. A PEC, ela inicia seu debate na Comissão de Constituição e Justiça, depois ela vai para uma comissão especial onde debate seu mérito e, por fim, ela tem que ser aprovada no plenário. No plenário é necessário 3/5 dos votos favoráveis a ela. Isso quer dizer o quê? 308 votos sim, no universo de 513 parlamentares. No balanço geral das discussões, estão sendo trabalhadas em conjunto. Vamos agora apresentar um resumo das propostas de emendas em tramitação. PEC 344/2013. Autor: Deputado Mendonça Filho, Democratas, Pernambuco. Altera o artigo 17 da Constituição Federal, condicionando o acesso dos partidos políticos ao fundo partidário e ao uso gratuito do rádio e da televisão à prévia disputa eleitoral e à eleição de representante para a Câmara dos Deputados ou Senado Federal. PEC 352/2013. Autor: Deputado Cândido Vacareza, Partido dos Trabalhadores, São Paulo. Altera os artigos 14, 17, 27, 29, 45 e 121 da Constituição Federal para tornar o voto facultativo, modificar o sistema eleitoral e de coligações, dispor sobre o financiamento de campanhas eleitorais, estabelecer cláusulas de desempenho para candidatos e partidos,
prazo mínimo de filiação partidária e critérios para o registro dos estatutos do partido no Tribunal Superior Eleitoral, determinar a coincidência das eleições e a proibição de reeleição para cargos do Poder Executivo, regular as competências da Justiça Eleitoral e submeter a referendo as alterações ao sistema eleitoral. PEC 182/2007. Autor: Senador Marco Maciel, Democratas, Pernambuco. Altera os artigos 17, 46 e 55 da Constituição Federal para assegurar aos partidos políticos a titularidade dos mandatos parlamentares e estabelecer a perda dos mandatos dos membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo que se desfiliarem dos partidos pelos quais tenham sido eleitos. Dentre as diversas propostas de mudanças trazidas pela PEC 352 de 2013, uma merece destaque especial. Trata-se do acréscimo de um parágrafo no artigo 17 da Constituição Federal que se refere aos partidos políticos. A proposta diz, no parágrafo a ser acrescido, que uma lei regulamentará as doações de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais e a doação deverá ser feita diretamente ao partido político, proibindo-se as doações diretas aos candidatos. Uma grande inovação é que entidades de classe ou sindicais e entidades de direito privado que recebam recursos públicos poderão fazer doações, desde que criem fundos específicos. A lei fixará limites para as doações de pessoas físicas e jurídicas, em valores absolutos e percentuais. Em relação à PEC 182 de 2007, essa já foi aprovada no Senado Federal. Portanto, se for aprovada na Câmara, sem emendas, ela será promulgada. Ocorre que a PEC 182 de 2007, tendo sido apensada a PEC 344, entrou dessa forma no debate geral da reforma política. Quando falamos em sistemas eleitorais, estamos fazendo referência a um conjunto de técnicas legais cujo objetivo é organizar a representação popular com base nas circunscrições eleitorais. Os sistemas eleitorais são mutáveis, ou seja, variam no tempo e no espaço, e a forma que assumem em determinada sociedade decorre da atuação, da interação e dos conflitos travados entre as diversas forças político-sociais constituídas ao longo da história. Os sistemas eleitorais existem para organizar as eleições e permitir a transformação de votos em mandatos políticos, por meio de uma captação eficiente, segura e imparcial da vontade popular democraticamente manifestada pelo voto, a fim de assegurar que os mandatos eletivos sejam exercidos com legitimidade. Os sistemas eleitorais têm também a função de estabelecer os meios para garantir que os diversos grupos sociais sejam representados e as relações entre representantes e representados se fortaleçam. No plano atual, convivemos com dois sistemas. Mas como funcionam esses sistemas? Pelas regras atuais, as eleições para presidente, governador, prefeito e senador seguem o sistema majoritário. No caso de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, o sistema utilizado hoje é o proporcional com lista aberta. No sistema majoritário, o voto é contado individualmente, saindo-se vencedor o candidato que obtiver o maior número de votos. Ocorre nas eleições para o executivo, prefeito, governador e presidente, e também nas eleições para o Senado Federal. Nas eleições para o executivo, quando o colégio eleitoral for superior a 200 mil eleitores, é necessário um segundo turno, caso o candidato não alcance mais de 50% dos votos válidos. No segundo turno vão para a disputa os dois candidatos mais votados, e o que alcançar o maior número de votos é o eleito.
No sistema proporcional, os eleitos são apurados de acordo com a proporcionalidade dos votos que serão dados aos candidatos de um partido ou da coligação e somados aos votos dados diretamente ao partido político. Atualmente, o sistema proporcional é usado no Brasil para a escolha de vereador, de deputado estadual e distrital e também para o cargo de deputado federal. Para que fique mais claro, vamos a um exemplo de apuração no sistema proporcional. No nosso exemplo, as eleições ocorrem em um estado com um universo de 230 mil eleitores, com 5 partidos que disputam 8 vagas. Suponhamos que o partido A recebeu 78 mil votos, o partido B, 58 mil votos, o partido C, 36 mil votos, o partido D, 15 mil votos e o partido E, 13 mil votos. Nessa eleição hipotética, 17 mil eleitores votaram em branco e 13 mil eleitores anularam seus votos. No total, foram registrados 230 mil votos. Primeiramente, vamos apurar o número de votos válidos. Para tanto, é preciso somar os votos em branco e os nulos e subtrair esse resultado do total de votos. A soma dos 17 mil votos em branco com os 13 mil votos nulos nos dá 30 mil votos, que serão subtraídos do total 230 mil votos, resultando em 200 mil votos válidos. O próximo passo é calcular o coeficiente eleitoral, o que se faz dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas em disputa. Ou seja, 200 mil divididos por 8 é igual a um coeficiente eleitoral de 25 mil votos. Os partidos que não alcançaram este coeficiente estarão excluídos do processo. No nosso exemplo, os partidos D e E não terão direito a vagas. A divisão das vagas em disputa depende diretamente do coeficiente partidário, que é obtido quando se divide o número de votos do partido pelo coeficiente eleitoral. Então, para o partido A, teremos 78 mil dividido por 25 mil, que é igual a 3,12. A parte inteira desse coeficiente corresponde ao número de vagas do partido A, 3 vagas. Para o partido B, teremos 58 mil dividido por 25 mil, que dá 2,32. O partido B terá 2 vagas. Já o partido C, teremos 36 mil dividido por 25 mil, que é igual a 1,44. Então, o partido C terá 1 vaga. Quando somamos as vagas, 3 mais 2 mais 1, obtemos apenas 6 vagas. Mas são 8 vagas as vagas em disputa. Faltam ainda 2 vagas, o que nos leva a uma nova divisão, chamada cálculo dos restos. Agora, dividiremos o número de votos do partido pelas vagas já conquistadas mais 1. Assim, para o partido A, teremos 78 mil divididos por 3 mais 1, que é igual a 19.500. Para o partido B, teremos 58 mil dividido por 2 mais 1, o que dá 19.333. Já para o partido C, teremos 36 mil dividido por 1 mais 1, que é igual a 18 mil. Com o maior resultado pertencente ao partido A, este terá mais 1 vaga, ficando agora com 4 vagas. Mas ainda resta a última vaga. Vamos então repetir a metodologia do cálculo anterior. Assim, para o partido A, teremos 78 mil divididos por 4 mais 1, que é igual a 15.600. Como os cálculos para os partidos B e C se repetem, temos que o maior resultado, 19.333, agora pertence ao partido B, que ficará com a última vaga.
No momento em que manifestantes tomam as ruas com forte rejeição a políticos e partidos, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, lança a campanha Eleições Limpas, com o objetivo de reunir 1,5 milhão de assinaturas para apresentar ao Congresso uma proposta que pretende reduzir os custos das eleições, fortalecer a representatividade das legendas e diminuir o número de candidatos para cargos no Legislativo, o que permitiria, nesse caso, ao eleitor saber o que eles pensam e conhecer melhor suas diferenças. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral é integrado por 50 entidades nacionais de diversos segmentos, formando uma rede com movimentos, organizações sociais, organizações religiosas e entidades da sociedade civil. Foi responsável pela mobilização da sociedade brasileira em favor da aprovação das 2 únicas leis de iniciativa popular anticorrupção no Brasil. A Lei 9.840 de 1999, Lei da Compra de Votos, que permite a cassação de registros e diplomas eleitorais pela prática da compra de votos ou do uso eleitoral da máquina administrativa, e a Lei Complementar 135 de 2010, popularmente conhecida como Lei da Ficha Limpa. Atualmente, o movimento trabalha com um projeto para a reforma do sistema político brasileiro. A proposta do MCCE em relação ao sistema proporcional é o seguinte: inicialmente, o partido compõe a lista partidária mediante eleições internas, que deverá conter no máximo o dobro das cadeiras em disputa. A lista terá que ter paridade e alternância de sexo. Isso quer dizer que se o primeiro da lista for um homem, o segundo tem que ser uma mulher e assim por diante. E ser registrada essa lista na Justiça Eleitoral até o dia 5/7 do ano eleitoral. Cada sigla partidária defenderá seu programa partidário e no primeiro turno o eleitor vota no partido ou na coligação. Com o resultado das eleições, define-se o quociente partidário, que é a divisão dos votos válidos pelo número de vagas em disputa. Para cada quociente partidário, o partido ou a coligação terá direito a uma vaga, mas as vagas restantes serão distribuídas de acordo com a ordem decrescente dos votos não computados, incluindo, nesse caso, os partidos que não conquistaram vagas. No segundo turno, o partido ou a coligação deve apresentar candidatos em quantidade que represente o dobro das vagas que ele obteve, né? Logicamente, respeitando-se a lista. Se a lista for inferior ao dobro das vagas obtidas, haverá recálculo das vagas. Serão eleitos os candidatos mais votados dentro das vagas obtidas pelo partido. Nesse exemplo do sistema proporcional do MCCE, utilizaremos os mesmos dados do exemplo anterior, destacando apenas as diferenças. A primeira é que o coeficiente partidário é dado diretamente, não sendo necessário calcular o coeficiente eleitoral primeiro para poder então se calcular o coeficiente partidário. Obtém-se esse coeficiente dividindo o número de votos válidos pela quantidade de cadeiras em disputa, ou seja, 200.000 dividido por 8, o que nos dá 25.000. Obtido o coeficiente partidário, a escolha das vagas é feita na proporção de 1 para cada 25.000 votos, ficando o partido A com 3 vagas, já que obteve 78.000 votos. O partido B recebe 2 vagas, pois alcançou 58.000 votos, e o partido C fica com 1 vaga somente, pois sua votação atingiu apenas 36.000 votos. Até o momento, podemos observar que a distribuição de vagas está idêntica ao sistema atual, mas a partir daqui, uma grande diferença surgirá, colocando os partidos D e E de volta ao páreo. O cálculo do resto é feito de forma diferente. Reduz-se o número de votos recebidos do partido em função da quantidade que ele já utilizou pelas vagas. E aquele que obtiver o maior número vai receber as novas vagas.
Nesse cálculo, o partido A, como já recebeu 3 vagas, utilizou então 75 mil votos dos 78 mil recebidos, sobrando 3 mil votos. O partido B utilizou 50 mil votos pelas 2 vagas recebidas, de um montante de 58 mil, ficando com um resto de 8 mil votos. Já o partido C ficou com um resto de 11 mil votos, por ter utilizado 25 mil dos 36 mil votos recebidos da vaga a qual lhe foi disponibilizada. Temos ainda o partido D, que como não ocupou nenhuma vaga, continua com seus 15 mil votos. E, por fim, o partido E, com 13 mil votos, já que também não ocupou nenhuma vaga até o momento. Com os restos já calculados, temos que as vagas restantes serão distribuídas para os partidos D e E, por possuírem o maior número de votos após o cálculo dos restos, ficando assim uma vaga para cada, e completando as 8 vagas disponíveis. Grandes diferenças. Primeiro, coeficiente eleitoral não é fator importante. Por quê? Porque na distribuição de resto, volta e traz vantagem, inclusive, para aqueles que não entraram na proporcionalidade anterior. E mais do que isso, nesse sistema proposto pelo MSCE, não é vantajoso fazer coligação. A gente viu que no anterior, eles precisavam fazer a coligação para poder atingir o coeficiente. Nesse caso, não. Se a gente for analisar em termos numéricos, na proporção, se ele tivesse feito coligação, ele teria perdido vagas. Então, não é interessante coligar. É interessante concorrer os partidos de forma separada. Outra grande diferença, né, para o MSCE, a gente viu ali que, nesse nosso exemplo hipotético aqui, o partido A ficou com 3 vagas, no outro o partido A teria ficado com 4. Então, um partido grande não vai ter essa vantagem de ter, né, na proporção mais vagas. E mais do que isso, no anterior, você pegava os 4 primeiros colocados do partido A, eles estavam automaticamente eleitos. Nesse caso, não. Nesse caso, você vai pegar as 3 vagas, porque o voto não foi para o candidato. O voto foi pro partido nesse primeiro turno. E aí, depois que votou no partido, o partido tem as 3 vagas, vai para um segundo turno 6 candidatos, 3 homens e 3 mulheres. E esses é que vão disputar, sim, a eleição de uma forma direta ali. Então, muda totalmente o sistema. Essa é a lógica do MSCE.